para a palavra, nós vamos ler Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 4 em diante. Romanos 7, versículo 4 em diante. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Senhor amado, abençoa a sua palavra nesta noite. Dê a cada um de nós o recurso necessário para que possamos sentir a sua presença neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa lei. Uma lei do pecado, não é? Muito bem, nós notamos que na mensagem à perfeição, parágrafo 8, o profeta disse que Deus requer perfeição de nós. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Deve ser perfeito. Nossa oração, nossa adoração, nossa posição, tudo deve ser perfeito para chegar à presença de Deus. Pensamos um pouco nisso. Pensamos assim: o que é que viemos fazer aqui na igreja? Qual foi ou qual é ou qual será o nosso objetivo em estar aqui na igreja hoje, principalmente nesse dia de comunhão, não é? O primeiro passo do cristão vir à igreja é a adoração. Quando nós chamamos Jesus de Deus, nós estamos dizendo: o Senhor é um ser adorado. Deus quer dizer ser adorado. Então nós viemos aqui para adorar a Deus. E se Deus é perfeito, nós teremos também que ter uma adoração perfeita. Vocês veem que dá para, às vezes, pessoas que não têm conhecimento, protestar contra a identificação que Deus fez entre Caim e Abel. Porque se você for olhar pelo lado da formalidade, o Caim teve uma adoração perfeita, completamente perfeita, na formalidade.
Porque não há na terra quem não goste de coisas bonitas, né? Todo mundo gosta de coisas bonitas. E o altar, vocês veem que mesmo as pessoas gostam de enfeitar os altares, né? Tem lugar que os crentes são adoradores. Eles levam flores naturais, enfeitam os altares. É um lugar que você fica pensando, né? Vocês já viram em alguma igreja assim? É? O povo adora, né? Que tal? Que tal a nossa posição? Nós temos dificuldades, às vezes, para adorar, porque nós não sabemos como adorar, né? Às vezes adora até em vão, né? Jesus falou isso, em vão me adoram, porque não sabe como adorar, né? Tudo que você fizer de alma sincera para Deus, não para a igreja, não para o pastor, para Deus. Nós não viemos aqui para adorar a igreja e nem para adorar o pastor. Viemos para adorar a Deus. Não é assim? Cantamos. Louvamos a quem aqui ao louvar? A igreja? O pastor? Os diáconos? A Deus. Essa é a primeira conscientização que nós teremos que ter. Cada um adora da sua forma revelada. Tem pessoas que às vezes chegam com coisas que o outro diz assim, não, isso aí não precisa. Mas você está adorando a Deus com aquilo ali. Você sabe que eu preciso falar alguma coisa, né? Senão nunca fala. Vocês nunca sabem. Nós aqui temos muita dificuldade de adorar a Deus. Você sabe que essa coleta que nós fazemos aqui, que não deveríamos chamar coleta. Coleta é quando a gente força a pessoa a dar uma coisa. Isso chama-se coleta. Né? Coletor lá que coleta impostos e coisas assim. Isso é uma adoração. Uma maneira de adorar. Aí você vai perceber quanto que você ama a Deus. Quando você procura a pior moedinha, mais baixinha que tem, para dar a Deus. Aí vocês dirão assim, mas a viúva que chegou lá em Jesus, ela deu uma moedinha que valia muito pouco, parece que era 25 centavos, por aí. E Jesus aceitou alegre. Não aceitou? Ficou feliz com aquilo e deu testemunho dela ainda para os outros. E teve gente que deu R$1.000 lá, vamos supor, se fosse hoje, comparando o linguajar de hoje, deu R$1.000, Jesus não falou nada. E aquela mulher deu 25 centavos, Jesus fez um comentário. Porque ela não procurou no bolso, porque pela mão você palpa, você sabe qual que é a moeda mais pequena que você tem. Elas têm tamanho, a de R$1 é maior, a de 50 é mais grossa, menor, a
a de 25 é mais fina, a de 10 é mais miudinha. Ela não fez isso, ela deu o que ela tinha. Tudo que ela tinha para comprar o pão para as crianças amanhã, ela deu a Deus em adoração. É uma adoração. Parece que nós estamos longe de entender tais coisas. Mas por quê? Vamos voltar lá no Caim e no Abel? Por que Deus não deu tanto valor pelo altar de Caim, que era muito mais bonito, enfeitado, flores, frutos e as melhores coisas? Quem sabe? Eu nunca vi um desenho. O povo desenha muito, né? Mas eu ainda nunca vi um desenho do altar de Caim. Eu até gostaria de ver, né? Se a pessoa tem uma imaginação, que jeito que era o altar de Caim, e se desenhasse realmente o que era o altar de Caim e o que era o altar de Abel, a pessoa fala: Deus não estava certo, não. O de Abel um altar feio, o de Caim um altar lindo, e Caim fazer um sacrifício desse, trazer tanta coisa, e Deus não adorar o altar dele e adorar o de Abel. Vocês imaginam o que Deus estava vendo naquele sacrifício? Já imaginaram? Deus estava vendo a revelação de Caim, aliás, de Caim, e a revelação de Abel. Abel teve a revelação original e Caim teve uma revelação passiva. Ele não fez aquilo com dificuldade, ele deu tudo o que ele tinha, ele estava amando a Deus. Ele deu tudo o que ele tinha para Deus, mas sem a revelação original. A original seria o sangue, porque Abel veio do sangue. E ele sabia que futuramente esse sangue seria o pago da nossa penalidade. Essa é a revelação. Ele tinha uma revelação passada, presente e futura. Veja, nós às vezes temos que ter esse tipo de vida, de convívio em Cristo. Observar o Evangelho passado, saber como Deus está fazendo conosco no presente e saber o que Ele fará conosco no futuro. Essa é a revelação honesta que temos que ter para com Deus. Agora, vamos meditar um pouquinho aqui na mensagem do profeta. No jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva no jardim, e eles pecaram e transgrediram as leis do Senhor ao pecar. Às vezes muita gente pensa que o pecado primeiro foi o sexo. É esse que confunde muitas pessoas. O pecado lá foi o sexo. É o que eu já ouço a maioria das pessoas dizerem. Foi o sexo. O sexo foi o fruto do pecado. O pecado foi a desobediência à palavra. Ela desobedeceu a palavra e depois pecou. Então primeiro vem o pecado, depois vem o fruto. Pecado é incredulidade. O que ela fez? Ela até aceitava Deus. Cria em Deus. Mas não obedeceu.
Vocês vão notar que não é tão importante, ou tão só importante, crer em Deus. Que é importante, mas não tão só importante crer em Deus, mas sim obedecer a Deus. Esse é o que complementa a importância. Porque é importante, importar, é trazer de lá para cá. Nós, para sermos pessoas importantes com Deus, nós temos que lutar para trazer a divindade que está lá, importar ela em nós. Aí você se torna importante e exportante, porque você tem para exportar para os outros, para doar para os outros a divindade e o amor de Deus. Então veja bem, quando a transgressão vem, desobediência é a transgressão da lei. E a lei de Deus, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode algum dia permanecer em sua presença. Então, se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem que ser acertado antes mesmo que o pecador possa estar na presença de Deus. Dá para entender? Nós não conseguimos chegar à presença de Deus em pecado, nós enganamos a nós mesmos. Nós temos que consertar para chegarmos à presença de Deus. Você vê que o pecado separou a Eva e o Adão de Deus. Separou tanto que você diz assim, mas Deus não é onisciente? Deus é onisciente, mas saiu procurando eles lá no Éden. Não saiu? Deus procurou eles, porque eles não estavam na visão de Deus. Eles estavam ausentes da visão de Deus. Porque o pecado separa nós de Deus. Então, Deus precisou ali tomar uma ovelha, matá-la, derramar o primeiro sangue derramado ali no Éden, para cobrir Adão e Eva, para eles poder chegar à presença de Deus. Assim Deus faz com nós a mesma coisa. Continua a mesma lei. Não adianta nós chegarmos aqui na ceia e dizermos, eu estou livre, eu creio na palavra, eu creio na mensagem, eu creio no profeta, eu creio em Jesus, tudo é bom. Mas não esquece, Tiago diz que o diabo também crê. Ele crê que há um só Deus, ele crê ainda, às vezes, mais que certos crentes. E tem crentes que crê que Deus é 3 pessoas distintas. E o diabo não crê nisso. Ele crê num só Deus. E ele estremece, ele sabe, ele conhece e reconhece a existência de Deus. Mas só que tem uma coisa, ele não obedece. O que faz ele ser diabo é isso. É não desobedecer. O que faz nós sermos ímpios é isso, é não obedecer a Deus. Você ouve, crê, mas não obedece. Quantos de nós estamos nesse estado, com dificuldades para chegar no altar? Vamos olhar. Agora, se não há lei, então não há justiça. Mas a lei requereu. A justiça requer uma lei. E a lei, quando é invocado, ela projeta a justiça. Agora, pela lei, nenhuma carne é salva.
A lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ela não tinha nenhum poder redentor. Você vê que isso aí nós vemos até hoje, as penalidades da lei natural. As pessoas tomam tantos anos de cadeia e não tem redenção, eles saem de lá piores às vezes. Não tem redenção, não volta, não melhora a vida. Então, a lei nunca coloca as pessoas em redenção. As pessoas nunca devem vir à igreja obrigado, forçado. Ele deve vir pela graça. Que a vontade soberana esteja dentro de cada alma para vir à igreja livremente e sentir o recurso de Deus aqui na igreja. A lei apenas nos mostrávamos que éramos pecadores e nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer. Se não tivesse os mandamentos, nós não sabíamos o que não deveríamos fazer. Se eles não botarem aí os sinais nas estradas, nós não sabemos se devemos correr mais ou menos, ou parar, ou observar que vai ter um perigo, qualquer coisa. Ele sinala, ele mostra, não livra nós, mas ele mostra. A lei não livra nós, mas mostra o pecado. Todos nós conhecemos o pecado. Não tem ninguém por inocente. Então a lei propriamente dita não podia salvar, ela podia somente acusar. E Deus, sendo santo e justo, ele tinha que ter uma acusação, ele tinha que processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então ele tinha que receber o devido tratamento. Você vê que às vezes a gente infringe a lei e as pessoas, os da lei lá vêm, não tem jeito de ser, como é que você vai falar? Eu não tenho recursos para, quando um guarda me pega um flagrante de erro, que eu faço uma falha, qualquer coisa, eu não tenho como dizer, me perdoa. Porque ela tem uma pena para pagar. Mesmo um guarda rodoviário, qualquer coisa, ele não tem direito de perdoar uma infração. Ele tem que cobrar, a penalidade é cobrada. Então, o que você vai fazer? Se ele, por vontade própria, fala, não, está livre, você fica devendo a Deus e a ele, porque você errou. Assim Deus trata conosco, não tem recurso, nós temos que pagar a penalidade das falhas. E não existe preço maior para o ser humano do que o arrependimento. O arrependimento costuma matar pessoas. Tem pessoas que morrem de arrependimento, arrepende. Então, sofre um dano no seu coração, no seu estado emocional. E Deus deu esse processo para nós ser perdoados dos nossos pecados. Veja, é um processo que Deus escolheu a penalidade mais profunda do nosso íntimo. Você vê que é difícil a pessoa arrepender, não é? Difícil. Porque as pessoas sempre têm uma razão.
Ele coloca uma razão em todos os processos dele. Então, quem tem razão, não se arrepende. Mas você vê que lá em Atos 2:38, quando São Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar ali, e línguas de fogo começou a descer naquele povo, e eles compungiram os corações. Isto quer dizer, as almas deles sentiram-se em si mesmos que estavam errados a sua maneira de crer. Eles estavam adorando a Deus em vão. E quando eles sentiram aquilo e viu o milagre de Deus aparecendo, e aquilo deve ter formado uma atmosfera naquele grupo de pessoas que abalou aquilo ali. Foi coisa estranha, a ponto de mover as almas que estavam naqueles corações. A Bíblia diz que eles compungiram em seus corações. E perguntaram a Pedro e os demais: o que faremos, varões irmãos? E São Pedro deu a sentença. A sentença não foi só assim, ó, seja batizado aí, vem para a nossa igreja que você é salvo, vem aqui que está Jesus, Jesus salva aqui. A sentença não foi essa. Se lê lá dessa forma, entende dessa forma, a falta de QI para alcançar a sentença que Pedro deu. Pelo Espírito Santo, não foi a pessoa de Pedro que deu. O Espírito Santo que estava em Pedro é que deu essa sentença. O Espírito Santo dá a sentença para nós. E o sangue limpa. Mas você tem que ter a sentença. Você tem que pagar a penalidade. E a sentença foi: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro arrepender e depois ser batizado. Então você vê que arrependimento é coisa triste. A pessoa que tem uma alma sensível, uma alma salva, quando ele se arrepende, é a coisa mais dolorida que tem. Enquanto ele não consertar aquilo, enquanto ele não acertar aquilo com aquela pessoa, ele não fica em paz. Já passaram por isso alguém? Não fica em paz. Porque a alma nossa é a gene que vem de Deus. O que você pensa na mente é uma coisa que você recebe aí no mundo e nas instruções mundanas, mas o que você sente no coração, na alma, é o que vem de Deus. Isso vem e promove no seu ser uma revolução, que todo o seu sistema nervoso fica dominado por aquele sentido, que é o sexto sentido. O sentido secreto do homem está na alma dele. Isso é muito profundo para nós. Isso é o que faz nós ser fortes em crer na palavra de Deus. Isso é que leva você a confiar na palavra como entre a vida e a morte. Você confia na Bíblia como ela seja o livro do seu nascimento natural. Você quer saber que dia que você nasceu, você tem que pegar a sua carteirinha de registro e saber lá: nasci tal dia, tal mês, meu pai é esse, minha mãe é aquele. Você carrega ele toda a sua vida. E você quer saber de onde você veio, do mundo externo, do outro mundo, o documento está aqui, ó. Essa Bíblia mostra de onde você veio, quem você era antes da fundação do mundo, quem você é agora no tempo presente, por que Deus te chamou agora para a palavra, o que Deus está fazendo em te chamar aqui, qual é o motivo de Deus te chamar aqui.
Não tem lógica alguém convidar você para vir aqui para ver uma bela igreja ou uma bela pregação, isso não tem lógica. Mas por que Deus te chama? Por que Deus te trouxe aqui? Qual o objetivo que Deus tem? Vai examinar neste livro, vai corrigir ele, até que você chega lá, aonde está escrito que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Você vai além de Adão, além de Eva, além de todas as personagens, além do sol, além da lua, antes que Deus formasse qualquer átomo. E você irá encontrar a 7ª dimensão, onde o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, na imaginação do Deus eterno, e hoje está manifestando aqui entre nós. Esse é o problema. Esse é o porquê nós estamos aqui. Esse é o porquê nós estamos ocupando esse assento. Então, de forma que quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte. Quer dizer, réus da morte, presos pela morte. E a lei tinha que ser executada, por consequência, isso colocou toda a raça humana na mesma situação, sob a pena de morte. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos agora em nossos pensamentos e olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisso. Cada homem, cada mulher, cada criança está inclusa na pena de morte. Agora vocês dirão assim: mas todos nós vamos morrer. Todos nós. Esse é o consolo de muitas pessoas incrédulas. Eu vou morrer mesmo, então eu vou beber, vou fumar, vou jogar. Eu vou beber mesmo. Ele não tem o conhecimento da segunda morte. Ele pensa que ele é um homem só aqui na terra. Ele pensa que ele é simplesmente um monte de matéria, de sangue, de ossos e assim. Ele não reconhece em si que há um homem interior dentro dele, que há um homem que veio lá da eternidade. Eu nunca esqueço quando Jó começou a reclamar da sua vida natural, e ele começou até a reclamar do ventre da sua mãe, e naquele momento de crise, Deus chegou nele e disse: onde você estava quando eu fundava o mundo? É muito longe, né? Onde você estava quando eu fundava o mundo? Quando os filhos de Deus jubilavam porque eu estava dizendo a palavra e a palavra estava criando. Ele acordou que ele não era um ser terreno simplesmente. Nós temos acordado nisso, que não somos simplesmente um ser terreno, mas que somos um ser eterno. Dentro de nós tem um ser que não quer morrer e não vai morrer. Clama por vida. Clama por vida, o nosso ser clama por vida e vida eterna. E Deus tem dado esse poder para nós. Por isso Ele tem dado para nós o perdão dos nossos pecados. E o pecado tem que ser acertado. Então Deus, em sua grande, infinita e seu grande amor, a lei para separar o pecador do seu Criador, então ele ficou aniquilado. E totalmente aniquilado, não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. E seria muito fácil, então, crer em que total aniquilação do pecador no final.
pois ele está completamente, para sempre, separado da presença de Deus, enquanto nós estamos nesse estado de vida humana, crendo que você só é aqui, né? Morreu, inclusive lá no cemitério, a gente observa certas coisas, mesmo o povo ímpio, eles têm uma revelação, porque o próprio Deus nunca iria deixar ninguém inocente. Então lá quando você compra um terreno, eles não põem eterno, eles põem perpétuo. Perpétuo é um pouco de tempo. Não tem uma sepultura daquela que vai ficar eterna. Eles teve a revelação de botar perpétuo, porque no fim dos tempos, os mortos levantarão tudo outra vez, no juízo final, todos. O cemitério esvaziará. O mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos. Todos os mortos levantarão. Você dirá, mas como? Deus é que sabe. Nós não podemos arrumar espaço para uma coisa que Deus determinou. Deus é que sabe quantas milhões e milhões e milhões de pessoas estão para levantar, para passar perante o tribunal de juízo, para ser julgados, para receber a segunda morte. A primeira está lá, perpétua. A segunda, finita. Então você deve pensar que tem algo para levantar, para examinar outra vez. Pensa nisso. Já pensaram? Você morre, acabou, chora, acabou, morreu, acabou. Não, tem uma ressurreição. Tem a última ressurreição. Bem-aventurado aqueles que passar que vencerem e se levantar na primeira ressurreição, que é essa que nós estamos esperando agora. Eles não sofrerão o dano, a Bíblia diz isso, não sofrerão o dano da segunda morte. Então não tem só uma morte, meu amigo, meu irmão. Tem a segunda morte. Se a primeira morte é triste, é abalável, traz tristeza, traz agonia, traz angústia, e que dirá a segunda? A pessoa levantar lá de novo, ver todo o povo ao seu redor, ver todo mundo, chegar perante você. Se você é um eleito, você estará lá no trono de juízo. Pensa bem isso. Parece uma coisa comum, mas é incomum. E passarão assim, vai encarar aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, nem passa por ali, já vai ser queimado no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 21 até o 22. Amém? Então, notamos que Deus deu para nós uma sentença e deu também um recurso. O recurso, o que nós tomamos essa ceia, não é simplesmente uma cerimônia, para dizer assim, não, eu estou tomando a ceia, uma cerimônia. Não é isso não, gente. Se fosse para isso, nós não tínhamos muita necessidade. Nós não temos necessidade de fazer cerimônia. Nós temos necessidade de tomar a comunhão com Deus. Você vem aqui com a sua alma preparada, porque o amor e a justiça de Deus está trabalhando ao nosso favor ainda. Ainda está trabalhando, ainda tem sangue no propiciatório. Esse é simplesmente um símbolo,
mas o sangue está lá no propiciatório. Sabia que o corpo de Jesus Cristo ainda está lá no trono, no altar onde Deus está? Ele está no lugar de Deus, ele é o Deus encarnado lá, ele é o sacrifício, o sangue dele está sendo aspergido pelas nossas transgressões aqui. Porque o sangue era para redenção e remissão dos pecados. A redenção ele já cumpriu no Calvário. E a remissão está cumprindo agora quando nós confessamos as nossas culpas. O Espírito Santo toma a nossa confissão, leva lá no propiciatório e o sangue apaga as nossas falhas. Amém? Oh Deus, ajuda nós. Nós queremos que o Senhor dê força e recursos para cada um de nós, para que sintamos seguros nesta hora. Oh Senhor, venha de encontro com as nossas necessidades. Abençoa aqueles que não puderem participar desta hora, mas que eles possam sentir o desejo, a ansiedade de vir tomar parte com a sua palavra e com o pão e com o vinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?